A apreensão do petroleiro Bela 1 de bandeira russa no Atlântico por tropas americanas, apesar do alegado destacamento de um submarino nuclear russo e navios nas proximidades, lançou dúvidas sobre a imagem de homem forte que, ao longo dos anos, o presidente russo Vladimir Putin construiu. O incidente mostra a Rússia como um tigre de papel, pelo menos quando confrontada com o poderio do exército dos Estados Unidos. Se Putin optar por ignorar esta grave provocação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se mostrará fraco, sem determinação e como um imperador sem alianças. De fato, isso pode ser a ruína de Putin, o desmoronamento de sua imagem de homem forte e sua base de apoio nacionalista e conservadora pode ser minada por um líder ultranacionalista e anti-americano ainda mais fanático. Na verdade, se Putin não responder, isso também colocará em risco a sua guerra na Ucrânia, que ele não conseguiu levar a uma conclusão lógica nos últimos 4 anos. No entanto, mesmo que Putin opte por responder, não existem opções fáceis. E a crise no Caribe ganhou um novo capítulo. Os Estados Unidos apreenderam um petroleiro com bandeira russa que teria vínculo com a Venezuela. A operação deve intensificar as tensões com Moscou. Especialistas questionam se Putin realmente teria condições de agravar a situação com os Estados Unidos quando já está atolado na Ucrânia. Talvez não. A apreensão do petroleiro de bandeira russa pelos Estados Unidos em alto mar colocou Putin em uma clássica situação de dilema, onde ele está condenado se agir e condenado se não agir. Parlamentares russos exigem medidas punitivas contra os Estados Unidos, com Alexei Zhuravlev, primeiro vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma Estatal, exigindo publicamente que Moscou respondesse militarmente à agressão dos Estados Unidos contra o petroleiro russo. Ao classificar a ação dos Estados Unidos como pirataria pura e simples, Zhuravlev afirmou que a Rússia deveria responder com um ataque de torpedos e o afundamento de alguns navios americanos. Segundo relatos, ele chegou a dizer que o Kremlin poderia usar armas nucleares como resposta caso a escalada do conflito continuasse. A Casa Branca disse hoje que Donald Trump não tem medo de continuar apreendendo petroleiros, mesmo que isso signifique um aumento na tensão com a Rússia e a China. E essa declaração vem depois de os Estados Unidos apreenderem 2 navios de carga ligados à Venezuela no Oceano Atlântico. Analistas de guerra russos também sugeriram que a Rússia deveria responder apreendendo petroleiros americanos no Mar Báltico. A pirataria marítima dos Estados Unidos deve ser replicada pela Rússia no Mar Negro. Devemos detê-los, inspecioná-los e, de fato, afundá-los se não gostarmos de algo, disse o deputado e general da Duma Estatal, Andrei Gurulev. No entanto, apesar dessa retórica explosiva, especialistas em segurança alertam que a Rússia tem poucas opções para intensificar o conflito. Se a Rússia quisesse agravar a situação, Moscou não teria ficado em silêncio observando as tropas americanas embarcarem no petroleiro de bandeira russa enquanto seu submarino nuclear permanecia ao fundo. Abre aspas. A Rússia permitiu que seu navio-tanque Marineira fosse apreendido por forças especiais americanas a 4.000 quilômetros da costa dos Estados Unidos, porque as forças russas não são párias para as forças americanas e da OTAN em uma guerra convencional, disse Vijayender Thakur, ex-piloto da Força Aérea Indiana e especialista em defesa. A questão da superioridade dos Estados Unidos na guerra convencional é importante e até mesmo analistas de guerra russos estão, ainda que contra gosto, reconhecendo isso. Kirill Fedorov, um dos mais eloquentes propagandistas militares da Rússia, teria admitido que a situação é grave. Ele reconheceu que Moscou praticamente não tem influência sobre Washington, exceto pelas armas nucleares, e enfatizou que ninguém sai ganhando nesse cenário. As opções da Rússia são ainda mais limitadas pelo fato de estar travando uma guerra em grande escala na Ucrânia nos últimos 4 anos.
Abrir uma segunda frente nesta fase, quando a guerra da Ucrânia ainda não terminou, poderia ser desastroso. Além disso, grande parte da Europa já está unida contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia. Eles veem a guerra da Rússia como uma ameaça existencial. Qualquer escalada nas tensões com os Estados Unidos nesta fase tende a provocar uma resposta conjunta dos Estados Unidos e dos países europeus. Por outro lado, a Rússia está praticamente sozinha nesta fase, com a possível exceção da China e da Coreia do Norte. Além disso, muitos dos aliados da Rússia estão em seu momento de maior fragilidade nesta fase. Bashar al-Assad perdeu o poder na Síria e Nicolás Maduro perdeu o poder na Venezuela. O Irã enfrenta problemas internos. O secretário de Estado Marco Rubio teria pedido para Delcy Rodrigues, que é a presidente interina da Venezuela, que o país rompa relações com a China, o Irã, a Rússia e Cuba, para que a Venezuela tenha uma parceria exclusiva com os Estados Unidos para essa exploração do petróleo. Um novo projeto de lei nos Estados Unidos pode aumentar as tarifas sobre compradores de petróleo e urânio russos em até 500%. Embora isso possa não impedir a China de comprar petróleo russo, países como a Índia certamente repensarão suas compras. Nesta fase, uma nova frente ativa contra o poderio militar combinado dos Estados Unidos e das potências europeias tornará o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia ainda mais difícil. Então, isso significaria que Moscou não tem outra opção a não ser responder à provocação dos Estados Unidos, subindo na escala nuclear? Vamos acompanhar os próximos capítulos. A Rússia reagiu. Em comunicado, o país afirmou que nenhum Estado tem o direito de usar a força contra embarcações devidamente registradas sob a jurisdição de outros governos. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. E isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!